Fala, ordinário! Está começando mais um podcast diretamente de Recife para o mundo, papai. Só basta falar português e gostar de rock and roll, né? Hoje é rock de verdade aqui. Meu nome é Rafael Oliveira, aqui do meu lado meu irmão Gabriel Oliveira, por trás das câmeras o nosso querido peruano, a enciclopédia humana. Hora de viver momentos nostálgicos aqui e que são responsáveis aí por ter mudado minha vida na minha história musical. Hoje quando a gente disse ao peruano que estava aqui, ele já pirou, não foi, Peru? Eu fiquei sabendo hoje, velho. Esse miserável não fala, ele diz que ó, tem podcast pra gravar e não diz quem é. São surpresas, porque hoje o papo é com duas lendas do rock nacional. A gente tá aqui, chega a estar um momento super especial em receber esses dois caras aqui. Praticamente, eu vou dizer até, fico super nervoso em ter esses caras na minha frente, porque representa muito pra gente. Eu tô aqui com o Rodox, é isso aí. Prazer recebê-los. Valeu, meu querido. Como é que você tá? Tamo junto, meu velho. Que prazer receber vocês aqui. Vamos embora. Rodolfo e Fernandão hoje, viu? Tempo acelerado, corrido, mas a gente vai falar muito assunto legal aqui. Ó, antes da gente começar o papo, eu preciso agradecer aos patrocinadores, bem rapidão pra gente correr. Então eu vou começar agradecendo a você, Pitu. E se você ainda não conhece a Pitu Remix, fica de olho, porque a Pitu é nossa parceiraça, é de Pernambuco, todo mundo conhece, mas a Pitu Remix é a Ice da Pitu, tem de limão e abacaxi com coco. E você, que ainda não conhece, fica de olho que tá em todo lugar. Valeu, Pitu, tamo junto, de verdade. Agradecer também a EDS, melhores odds do mercado, tá chegando aí Copa do Mundo, lembrando sempre, maior de 18 anos e jogue com responsabilidade. Também agradecer a nossa parceiraça Red Bull, que tá com a gente aqui esse ano. Tamo junto, Red Bull, sempre presente, parceiro de verdade. E, claro que eu não poderia deixar de agradecer ao nosso parceirão do Caldinho do Nenê. Caldinho, se vocês estão chegando aqui em Recife, não tá ligado no Caldinho Recifense, tá ligado? É bom demais. Caldinho é só aqui, né? Porque aqui é um copinho... Uma lapada, só uma lapada. Só a lapada, exatamente. E o Caldinho é patrimônio de Recife e o Caldinho do Nenê é o melhor que tem pra vocês. São mais de 13 sabores. Você precisa ficar de olho lá. É Caldinho do Nenê, nosso parceiraço. Tamo junto! Ó, todo convidado ganha um presentinho nosso. Oba! A gente já deixou pro show lá. Presente aqui da loja Recife Ordinário. São duas bandeiras. Eu digo que é a bandeira mais linda do país. Eu quero saber se vocês concordam, porque ela é diferente. Muito obrigado. Deus abençoe Pernambuco, cara. A bandeira de Pernambuco é linda demais, né? Fica aí de presente. Pra subir no show lá, a galera pira. Sabe que o pernambucano é bairrista pra cacete, vocês sabem, né? Tô ligado. Minha avó morava aqui. Ah. Minha avó morava em Piedade. Pô, tá em casa. Meu primo aqui, Tá em casa, a gente é chato, viu? Cabuloso, né? Meu irmão, tem uma cultura muito forte, né, cara? O recifense tem do que se orgulhar mesmo. Eu acho legal isso daí. Eu acho legal o povo que tem orgulho de ser de onde é. Isso é lindo. Ter raiz, né? E assim, não sei se tá ligado, pô, Pernambuco já foi um país, velho. Isso é massa porque isso reflete na nossa cultura 200 anos depois, certeza. Assim. A gente tem um orgulho danado, assim. A gente foi um país antes de existir Brasil, porque a gente se separou da coroa portuguesa. Pode né? crer. É meio como... Eu moro no sul, né? O gaúcho, ele tem um pouco dessa parada também. Sim. Por exemplo, as bandas de rock do Rio Grande do Sul, tem um monte de banda que ninguém conhece fora de lá, e os caras estão no circuito do ano inteiro. Os caras, meu irmão, tem agenda lotada o ano inteiro, sabe? É tipo... O lugar que tem cultura forte é legal pra caramba, cara. A gente se sente mesmo indo pra outro país. De certa forma, a gente se sente mesmo indo pra outro país. Pô, legal, velho. Ver vocês aqui, já chegaram... Tudo bem que é correria de show, mas dá pra aproveitar alguma coisa da cidade, dá pra conhecer alguma coisa por aqui. Mano, eu queria entrar no mar, mas não pode, né? Não pode, Ou então, eu só teve tempo de ver que não ia dar pra entrar lá por causa dos tubarão, mas... Pior que é. Entrou ali e leva... O tubarão é doido de chegar perto de tudo. Aqui tem uma banda clássica das antigas, que é Os Cachorros de Olinda, que era hardcore, porrada, que tem uma música bem famosa do Tubarão dos anos 90, que os caras são hardcore e porradão. E Tubarão virou nosso mascote. Ah, com certeza. Meu aí. Ó, começar já falando pra vocês aí, 22 anos já da banda tinha parado e agora estão de volta. Porra, como é esse sentimento aí? Primeiro show em Recife, como é que tá sendo os shows por aí, a repercussão, o pessoal os fãs, porque eu imagino que deve ser foda ver vocês reunidos de novo. Dá aí, Fernando, começa aí tu. Ah, cara, a gente tá, assim, impressionado com a quantidade de público que a banda construiu parada. É verdade. Né? A gente não tinha noção realmente de que a galera foi passando entre as gerações, né? A música. Tenho vários amigos meus, né? Hoje em dia mais novos que eu, que começaram a ouvir hardcore, por exemplo, ouvindo Rodox, né? Caralho. Então a gente
mudou a cabeça de muita gente na época que lançou a banda, né? E isso realmente, por mais que a banda não tenha tido, né, ficado no lugar que a gente queria que ela ficasse na época, o poder do Rodox, ele transcende, né? Ele transcende as letras e a energia que a banda passa. Então eu acho que esse público, ele ficou sendo cativado pela letra, né? E que eu vejo que, assim, no Brasil, nesse tipo de nicho que a gente faz, realmente, não porque a banda é minha, mas a gente tá anos-luz de qualquer banda que tente fazer alguma coisa. O Rodox também é uma banda que tem vários estilos dentro do som, né? Tem new metal, punk rock, né? Tem várias coisas, várias vertentes. Então, pra gente tá sendo sensacional ver que a banda, a gente não precisou trabalhar e a banda cresceu. Ele cresceu mesmo, velho. Foi um impacto, assim, ó. Foi um treco... Eu sempre falo disso, né? Tem aquele bagulho de expectativa e realidade. E é sempre pro lado pra baixo, né? Cara, minha expectativa era alta, a realidade tá bem maior do que a expectativa. Tipo, foi um treco que a gente não esperava. A gente desejava muito que acontecesse o que tá acontecendo, mas... A gente começou muito com o pé no chão, né? Tipo, cara, a banda tá parada há 22 anos, a gente não sabe nem se tem gente, né? Muita gente botava uma pilha em mim e falava, volta com o Rodox. Eu falei, brother, deve ser 100 malucos que estão aí gritando pra caramba. E eu conheço uns 50 desses 100, tipo assim. Mas quando a parada veio, a gente percebeu que... Eu desconfio que o Rodox estava guardado para um tempo como esse, sabe? Porra, assim, eu acho que o fato de não ter que ficar explicando o Rodox mais... Isso é um alívio gigantesco. A galera que conheceu durante esse tempo todo assimilou o que é a mensagem, o que é a banda, o que a gente quer passar através do que a gente está fazendo. E os shows, cara, é engraçado porque aonde a gente toca, o comportamento do público é igualzinho em todo lugar, sabe? Tipo assim, é muito quente, é muito enérgico, mas você vê muito sorriso, muita geração misturada, gente de tudo que é tipo misturado, é um mistureiro do caramba, a roda comendo solta, não tem uma briga, não tem uma confusão, velho, é legal demais. Dá pra perceber que essa maturidade, não só nossa, mas a do público também, entendeu que, cara, a nossa brincadeira, ela parece violenta, mas não é. Tipo, é um bagulho de um cuidando do outro. Tipo assim, sai todo mundo suado, com alguns hematomas, um ou outro ali. Mas faz parte, na pelada também acontece. Claro. Mas sai todo mundo feliz, né? Sim. E eu acho que esse é o alvo. Pô, eu acho tão legal essas voltas também de bandas. Tu tá percebendo que tem um movimento, assim, não só do Brasil, mas na gringa também, de fazer esses reúne, trazer banda de volta. Trazer a nostalgia. Traz essa questão nostálgica, isso é muito legal. Eu sempre fui mais do metal, assim, quando era novo. Eu não escutava o Raimundos, por exemplo. Eu não conhecia direito. Eu era muito metaleirão, assim, heavy metal, Judas, Iron, Angra, as bandas daqui do Brasil, Sepultura. E aí, quando eu fui começar a abrir mais, vou escutar outros sons, já era Rodox. Então, eu tenho mais uma nostalgia pelo Rodox do que pelo Raimundos. E o próprio Fernandão, né, que veio do Corso, veio do metal total. Também. O Marcão, que, pô, ele não tá com a gente aqui agora, mas, pô, os riffs do Marcão é Ardanui, né, cara? O cara vem numa linhagem de metal. Então, o Rodox carrega muito esse negócio do metal, de um metal bem feito. Sim, né? Tem aquela pegada do metal, muito foda isso, velho. Eu acho... E acho muito foda a gente poder ter essa experiência de ver vocês agora reunidos depois de 22 anos. Pra gerações, assim, porra, por exemplo, eu e meu amigo aqui, que a gente tem 20, 26, 27 anos, a gente era muito novo no começo do Rodox, então tá podendo ter essa oportunidade de ver. E é interessante isso que vocês falaram da geração, de entender que a banda marcou uma geração, porque quando se passa mais de 20 anos, a chance de cair no esquecimento ou de ficar datado é grande, mas quando uma coisa ultrapassa a geração é porque aquilo ali marcou ali, vamos dizer assim, tem a identidade ali daquela época, marcou muitas pessoas. E aí eu queria saber também como foi que surgiu essa ideia, assim, vamos juntar de quem foi, com quem foi a primeira iniciativa. Cara, eu acho que assim, querer, todo mundo queria, né? Mas é aquele negócio, é aquele namoro à distância, né? Quem liga primeiro, né? Quem liga primeiro. Quando eu tava confeccionando a minha turnê de carreira solo da microfonia, alguns meses antes da turnê começar, eu ouvi Rodox na praia e, meu irmão, tive uma experiência bem louca. Eu ouvi como se não fosse eu, como se eu não tivesse feito parte daquilo.
E aquilo me tocou de uma forma tão forte que eu falei pros caras da banda, falei, tira mais 3 músicas aí. Aí a gente botava uns rodox sempre no final do show. E, cara, você sentia que o negócio estava vivo. Paralelamente, o Fernando estava tocando com os amigos dele no Fernando Sheffers Crew. E, cara, as coisas estavam andando simultâneas, né? Tipo assim, eu vendo, pô, tem um ali que já tá afim, né? Mas é aquele negócio, cada um tá tocando sua vida, beleza. Eu tava muito satisfeito com a minha tour ali, pá. Cara, foi chegando perto do final do ano passado, a gente ia tocar no hangar. E eu falei, brother, tocar no hangar, velho. A última vez que eu toquei no hangar foi com o Rodox. Eu falei, pô, o Fernandão tá afiadaço. Eu falei, meu irmão, quer saber, velho? Liguei pra ele e falei, bicho, eu nem toco se tu não for, velho. Tu vai ter que fazer uns Rodox lá com a gente. E foi muito massa, assim. A gente já tava se falando desde 2022, eu acho, né? A gente tinha voltado a se falar ali naquela época. E, bro, a energia que foi aquela noite foi um treco incrível. Quando ele entrou no palco, eu escondi ele no camarim. Eu falei, Fernando, tu não conta pra ninguém. Tu não conta pra ninguém, nem pra tua família, velho. Caralho, eu escondi. Eu falei né? que surpresa pra galera, né? Foda, tipo véio. assim... Quando ele entrou no palco, eu vi um monte de marmanjo chorando, né? Não acreditava lá, meu Deus do céu, caramba. Foi emocionante, mano. E foi um treco doido, assim, brother, de sentir o Fernandão tocando ali, brother. O vento que sai da bateria, dá pra sentir, né? Não tinha jeito, ali, os bumbos cozinhando nas minhas costas ali. Mas eu olhava pra trás, ele tava rindo, eu falei, mano, isso aqui tá muito bom. E aí eu falei, naquela hora eu falei, o bichinho pegou. Eu falei, cara, não vai ter jeito, velho. Eu só passei por ele assim no final do camarim. Eu falei assim, ó, fica pronto. Passei, só falei fica pronto. E aí foi muito fácil. Depois liguei pro Patrick, pô, de primeiro o Patrick tava afim, Pedro tava afim também. O Marcão, ele tava cuidando das coisas da vida dele, que eu respeito muito. E ele falou, cara, não dá pra mim agora. Falei, beleza. E, cara, foi muito fácil, sabe? A gente percebeu que, assim, a graça... E o favor, sabe aquele parto de menino que a mulher só espirra, o menino nasce? Sim. Tipo, foi um treco muito desse, o timing das coisas foi muito... Cara, eu creio em Deus, né, velho? Eu creio que Deus tinha um plano nisso daí. Eu creio que a gente finalmente a gente ficou pronto para comportar o que é o Rodox. É preciso muita maturidade para a gente tocar uma banda que, cara, tem... cada um veio de um lugar completamente diferente, de formas de pensar, de escolas diferentes. E, de repente, a gente se junta e só tem convergência, não tem divergência em algum momento. A gente não experimentou ainda uma discussão ou um tipo, eu não concordo. Cara... Nem vai, né, eu acho. Nem vai. Eu acho que é assim, é aquele negócio, uma frase dele, né? Nada como ter 50 anos, né, cara? Porra, verdade. E tipo assim, de você, meu irmão... A gente tá muito feliz de estar fazendo isso. E eu acho que isso passa pro povo. A galera tá feliz de ter a banda deles de volta e a gente tá feliz de ter o povo de volta também. Então é um track assim, é um encontro que, meu irmão, eu amo ficar em casa, mas eu tô em casa, meu irmão, coçando pra viajar, pra quando é que ele vai tocar de novo, né? E todo show tá sendo o primeiro, então isso tá sendo muito incrível também. Caralho, então eu imagino que depois disso, os ensaios tenham tido muitas... nostalgias, muitas histórias antigas, aí deixa um clima ainda mais legal, né? Cara, se passaram, né, 22 anos, né? É muito tempo. Foi bastante tempo, né? Foi bastante tempo, mas aí, como o Rodolfo falou, eu acho que a gente não estava pronto antes mesmo. Eu tive que passar por uma situação de vida muito pesada, na verdade, e cheguei no fundo do poço, assim, que eu tava quase desistindo de tocar mesmo, né? Mesmo de vender instrumento e de... né? Porque depois, assim, que o Rodox terminou, minha vida foi bastante pro underground, né? Eu fiz bastante turnê até na Europa e nos Estados Unidos, mas sempre com banda de hardcore, né? Eu tive uma oportunidade que eu toquei com o Sandog do Cypress Hill, numa banda em Los Angeles, né? Chamava Power Flow. Era uma coisa que eu tava esperando bastante, né? Ter uma carreira, principalmente nos Estados Unidos, que é o mais difícil, né? E cara, quando a banda meio que... Porque os Estados Unidos é assim, mano. Você faz uma turnê, não deu muito certo, os caras já começam a... É mesmo. Já é grana, já entendeu? Agora. Então, assim, se não deu tão certo quanto os caras estavam esperando, não vai ter outro disco, entendeu? Então já meteram a banda na geladeira. Tipo temporada de série, assim, né? Se a primeira temporada não vingou... Se não vingou, cancela nem vai, a temporada. Né? Então, tem essa... Então, cara, quando eu voltei pro Brasil, eu voltei bem frustrado, né? Dessa quebra. E voltei pro underground e voltei com uma banda que, na verdade, eu não queria ter voltado, que era o Worst, né? Que já tinha trazido bastante coisa pesada na minha vida,
por escolhas minhas, não culpo a banda, né? Eu não culpo a banda. Talvez esse foi o meu erro ali, na época, de deixar todo mundo fazer o que quisesse, independente... Porque assim, como eu queria fazer o que eu queria, eu não podia falar para os outros que eles não podiam fazer, né? Então virou uma bagunça, né? Virou uma grande bagunça, arrastou muita gente para lados ruins, né? Em relação à droga, álcool e outras coisas. Então foi muito frustrante para mim essa fase depois da volta da pandemia e tudo. E eu realmente estava decidido assim, ou eu dava uma guinada na minha vida, né? Ou eu realmente ia parar de tocar e ia botar meus esforços mentais em alguma outra coisa que não fosse música, porque desde os 12 anos de idade que eu comecei a tocar bateria, eu decidi que eu ia ser baterista. E foquei e fui, entendeu? E realmente estava numa fase que eu falei, ó, eu vou... Cara, o Rodox, ele parece que ele veio, cara. As pessoas começaram a me botar pilha, porque sempre botaram pilha, né? Volta Rodox e tal, não sei o quê. E eu ficava assim, putz, cara, o Rodox... Eu via que tinha tanta gente que gostava, e essas pessoas, elas não diminuíram com o tempo. Quanto mais tempo passava, mais gente vinha. E o Rodox, não sei o quê, e o Rodox. E a gente ficava nisso, né? Então, chegou um cara pra mim e falou assim, Fernandão, cara, vamos gravar um Rodox aí, cara? E eu nem pensava nisso. Esse cara me fez ver que o Rodox era muito mais legal do que eu achava de que era, na verdade. Porque eu fui gravar Segue a Linha depois de, sei lá, de 20 porrada ano, né? E eu fui ouvir a linha da bateria e como foi feita a música. Falei, caralho, meu... Desculpa até o palavrão assim. A gente fez um negócio tão poderoso na época lá e isso ficou, né? Parado nesse tempo todo, meu. Esse poder a gente tem que... E foi me dando vontade de voltar a tocar, porque assim, as outras coisas que eu tocava, que tinham letras, né, pejorativas, aquele ali, isso aí era uma coisa que eu não queria mais visitar. Você entendeu? Só me jogava pra baixo, realmente. E o Rodox só joga pra cima, cara. É impressionante. Esse ambiente, ele faz muita influência, assim, fez muita influência nessa etapa da sua vida, assim, de você estar no meio de pessoas que às vezes fazem um tipo de letra específica e com o Rodox outro tipo de atmosfera. Isso aí... Quanto isso aí mexe contigo? Ah, cara, eu acho que mexe comigo, não só comigo, mas com todas as pessoas, com muita gente. Mexe comigo, né? também, pô. Com muita gente, com muita gente. O Rodox é uma banda que mostra a transformação de uma pessoa mesmo. Isso é verdade. Né? O conceito do disco, eles são vários estilos, mas o conceito é uma transformação. Né? E que todos podem ter. Né? E que não é só a religião. Né? É eu ver a vida de outras formas e pensar mais em amor do que em reclamar das coisas. Né? Ser mais agradecido. Né? E cara, isso realmente foi trazendo pra mim uma coisa tão boa. E eu falei, cara, quando eu comecei a regravar, aí veio Volta Rodox e inundou, né? Aí a galera, porque a galera achava... A culpa foi sua, então, né? A culpa era minha. Não, que a culpa era minha de ter terminado com a banda, de um lance do chutar a bateria. Então, quando a galera viu que eu não tinha mais aquele ranço, aí começou a chover. Né? O lance da volta, cara. E agora nós estamos aí, né? Eu só tenho a agradecer, cara. O Rodox... Cara, eu amo ouvir esse cara falar disso, brother, porque esse é o alvo, né? É aquele negócio, se não é verdade em você, não vai ser em ninguém. Se uma música não te faz chorar, ela não vai fazer ninguém chorar. Se ela não arrepia teu cabelo do braço, ela não vai arrepiar ninguém. E assim, a gente é o laboratório, né? E perceber que, quando eu comecei a escrever aquelas músicas lá atrás... era a respeito de uma transformação de vida. Perceber que 22 anos depois, aquilo produziu efeito no Fernandão. E tipo, hoje tem uma galera procurando ele, falando, bro, eu tô me espelhando em você pra largar as paradas ruins. E tipo, você fala, velho, é bem mais do que música. Tem o bagulho da atmosfera mesmo, muito sabe? Mais, assim, é um ambiente que fica até difícil você pensar alguma coisa ruim num ambiente como esse, sabe? Tipo, parece que ele te inspira a buscar coisas mais altas, né? Eu não acho que é a última bolacha do pacote, não, sabe? Mas tem algo diferente ali. Sim. Tem algo diferente, sabe? Eu nunca experimentei nada igual.
E eu queria até puxar um assunto da frase que tu falou, assim, nada melhor do que ter 50 anos. Então, assim, a experiência veio, passou-se o tempo, e eu queria saber, o Fernando não já falou um pouco da perspectiva dele, mas eu queria saber da tua também, porque, velho, agora vocês estão tocando, todo mundo mais velho, mais experiente, num clima legal. E assim, vocês estão fazendo uma comemoração àquele tempo, né, do que teve no Rodox, mas talvez vocês estejam melhores emocionalmente e psicologicamente hoje, mais velhos, assim, e tu talvez estivesse passando por um momento de saindo de uma banda, né, a transição. Então, assim, queria saber como é que tá a tua cabeça, como é a diferença da tua visão do Rodox hoje pra a da época. Cara, o Rodox hoje ele é uma coisa bem resolvida. Sim. Eu acho que o bem resolvido eu poderia definir assim, sabe? De ter muito prazer de estar fazendo isso. Cara, vocês vão estar no show amanhã, escreve o que eu tô dizendo, a banda tá muito melhor hoje do que jamais foi, sabe? Tipo assim, a gente tá mais velho e tem mais energia, a gente tem muito mais alegria, a gente tem muito mais tesão de fazer a coisa, sabe? É um treco que a gente começa o show feliz e a gente termina mais feliz ainda. Isso é muito foda. Ver isso acontecendo, sabe? O mundo tá cheio de guerra pra todo lado, sabe? Guerra de tudo que é jeito, guerra, meu irmão, guerra de pensamento, guerra de bala mesmo, guerra de, cara, por território, guerra por religião. Velho, eu acho que chega, né, cara? Exatamente, tipo assim, eu acho que, meu irmão, nenhuma dessas guerras é nossa. Inventaram um monte de guerra, a galera comprou a ideia, velho. E eu acho que assim, se a gente destrói o muro, a gente olha um pra cara do outro e sorri. Né? Eu acho que como a queda do muro de Berlim, por exemplo, as pessoas estavam se dando as mãos pelos buracos. Pô, ninguém aguenta mais esse negócio, né? E é um ambiente, cara, eu costumo dizer, não é um ambiente em cima do muro, sabe? É acima do muro, acima de muros. Né? De você encontrar um ambiente, cara, tipo assim, a gente pode não concordar num monte de coisa, mas onde é que a gente concorda? Pô, é aqui que a gente dá liga, né? É aqui que a gente se junta e a gente percebe que a gente se diverte pra caramba desse jeito. E, a gente tá experimentando isso, velho. Tá muito louco. Eu espero que a galera goste do que vai ver. E Recife, eu tenho certeza, meu irmão, Recife é animal, velho. Toda vez que a gente toca aqui é animal. Toda vez que falo, vai tocar em Recife, meu irmão, eu sei que é quente. Eu sei que é quente. Tem uma cultura de rock and roll aqui muito forte. O primeiro show foi aqui do Rodox, O primeiro show. É. Rodox, o debut do Rodox foi aqui. E foi uma zona aquele show, tá? 3 guitarras, 2 vocalistas. Era uma bagunça do caramba. A gente conheceu o Pedro praticamente no show, né? Tipo assim, foi um treco muito doido, uma barulheira, nem passamos o som direito, uma maçaroca sonora. Tu lembra onde foi, Carlinhos? Foi num clube, cara. Foi no Abril pro Rock, mas... É isso que eu ia falar. Não sei se foi no Abril pro Rock. Foi Abril pro Rock. Foi no Abril pro Rock. Abril pro Rock. Então se foi no Abril pro Rock, nessa época... Não, nessa época eu acho que já era no Centro de Convenções, não? Eu acho que foi lá mesmo, onde tem um teto de ferro. Teto de ferro todo trançado. Eu acho que foi lá, né? Eu acho que... Porra, velho. Foi legal pra caramba. Eu acho foda ver vocês falando isso, assim, chega todo admirado, porque é bonito de ver essa energia, de ver que a banda tá totalmente alinhada, o propósito é diferente. E ainda mais o Fernandão tá falando aí, deu o depoimento dele aí, eu fiquei pensando assim, porra, velho, deve ser muito foda o que a galera escreve pra tudo, e mudança de vida, como vocês servem de exemplo, e isso dá uma motivação, uma energia da porra, não dá não? Porque, complementando assim o assunto, o rock no todo, assim, às vezes bate uma tristeza, assim, com tantos ídolos indo pro buraco, gente se matando, a gente perdeu tanta gente foda, assim, que o cara admira, e por mais que a arte, a letra, tudo ali é arte pra se ampliar, são perspectivas diferentes e tal, mas o cara internamente ali acaba se vivendo um ciclo que muitas vezes quem tá de fora do fã só viveu aquele momento, botou o preto e foi pra casa. Mas quem tá na banda, quem tá na prática, quem tá no dia a dia, é outra pegada, né? Então, assim, eu imagino que isso deve motivar pra caralho vocês e o quão é legal ver vocês, assim, nessa energia de passar esse tipo de sentimento, porque, de fato, parece que precisa um pouco isso no rock and roll, né? No Brasil, assim, de a maturidade de dizer assim, porra, é isso mesmo,
é isso que a gente tá fazendo e não tem esse papo aqui de querer ser o roqueiro anos 90 do mal e tal, tá ligado? Não é nem... É exatamente isso que você falou, cara. É não se copiar, entendeu? É entender que tem um outro momento. Ainda que a gente esteja tocando as músicas que a gente gravou há 20 e poucos anos atrás, essas músicas são novas pra gente agora. Eu tô encarando dessa forma, sabe? Elas têm muita vida ali dentro. E a gente precisa enxergar o ser humano, cara, como um universo muito complexo. Né? A questão da droga, principalmente. Quando você bota isso dentro de uma cultura... E o jovem, ele quer pertencer a algo, né, cara? Então ele assimila uma cultura e tudo que essa cultura disser que é aquilo para você fazer parte, ele abraça, mesmo sem saber. Mas assim, por exemplo, você tá com uma dor de dente, você toma um remédio pro dente. Cara, você tá com uma dor na coluna, você toma um remédio pra coluna. E quando tua vida dói, que remédio que você toma? Muita gente só escapa da dor, entendeu? Você provoca uma dor mais forte que te faça esquecer a dor que você tá sentindo. E a droga, ela muitas vezes ela é esse caminho. Tem uma vida doendo, cara, você simplesmente bota uma outra coisa ali em cima para não pensar a respeito, mas a dor não vai embora, ela piora com o tempo e, cara, uma hora a conta vem. E aí, quem paga a conta? Cadê o glamour dessa parada? E se o Chorão tivesse aqui agora? Exato. Entendeu? Que tipo de letra que ele não ia estar botando? Porque pra mim ele é um dos maiores cronistas da geração dele. Sabe? Tanta gente boa se foi simplesmente porque talvez, cara... Imagina uma cultura que, meu irmão, a gente precisa assumir, não é tão legal assim. Mas a gente tem o poder de mudar ela. A partir do momento que você faz diferente, você não precisa nem de um discurso para isso. Só faz diferente. Sabe? Eu lembro que uma vez, eu acho que foi no programa do Jô Soares, velho, que foi um cara que era especialista em notas, dinheiro, né? E aí o Jô entregava um monte de nota pra ele e falava, é falso ou verdadeiro? É falso ou verdadeiro? E ele falando, acertando todas. E o Jô perguntou pra ele, cara, quanto tempo você passou estudando nota falsa? Ele falou, nunca gastei um segundo da minha vida com nota falsa. Eu só estudo a verdadeira. Quando eu pego a falsa, eu sei que é. Entendeu? Então, assim, se você mostrar que é possível, cara, é só o que precisa. Sabe, alguém abriu a porta tá aberta, velho. Alguém abriu um caminho no meio do mato, o caminho tá aberto. Então, assim, ver isso acontecendo na vida do Fernando, sabe? Tipo assim, eu tava sempre perguntando pra galera que a gente tem em comum, de amigos em comum, falando, como é que ele tá? Como é que ele tá? Aí, pô, tem uma galera que falava, brother, o bicho tá zoado, o bicho tá zoado. Eu falava, caramba, velho. Aí eu pensava, um dia ele vai estar bonitinho, a gente volta com esse negócio. Só que aí um treco que o senhor falou pra mim, tipo assim, brother, se você esperar... ficar tudo perfeito do jeito que você quer, meu irmão, o cara pode morrer, velho. Só que nesse tempo ele já tava, meu irmão, ele tomou uma atitude de homem, de falar, meu irmão, eu preciso mudar a minha vida se eu quiser que alguma coisa aconteça. Tipo, quando a gente começou, quando ele foi tocar comigo no hangar, o papo já era reto, ele já tava limpo, já tinha uns meses. Tipo assim, mano, eu quero fazer essa parada. E assim, brother, não é porque ele tá aqui não, esse cara é um atleta, esse cara é profissional pra caramba, super responsável, trabalha mais que todo mundo, enche até o saco. Não, você ligar pra ele domingo, 6 horas da manhã, ele atende na primeira tocada, tipo, qual é, o que tem que fazer? Tipo, velho, bota a pilha, você percebe que, cara, o que pra muitos seria um problema, pô, pra mim tá sendo um presente trabalhar com esse cara. Pô, e o Patrick e o Pedro são, cara, os meninos do Rio, meu irmão, eles são incríveis. Eles tinham que estar aqui agora, que são duas figuras, meu, incríveis. E, meu irmão, isso tá sendo muito legal, sabe? Tipo assim, são como seres de outros planetas andando junto e você fica só notando... Cara, a beleza de cada um, né? A riqueza que cada um traz pra dentro desse projeto. Isso pra ser... Brother, eu precisava de uns 3 podcasts desses pra falar tudo. Foda, velho. Do caralho. Eu sei que vocês estão comemorando agora e tal, mas dá pra sonhar em, quem sabe, um material novo, alguma coisa não? A gente só fala nisso. Já tem, já. Porra. A gente já tá, meu irmão, a gente já tem um grupo lá que é só de riffs e new songs. É muito engraçado que ele faz na boca, velho. Ele manda altos riffs na boca, é muito bom. Eu gravo várias coisas na boca também, cara. Eu tenho meu gravador ali, tem várias coisas de boca. Você tá no avião, às vezes, pensando numa linha, faz baixinho ali, assim. Grava, mas, pô, vai ficar legal. A gente não quer fazer uma cópia de Rodox, não, sabe? Plagiar Rodox. Não, aliás, aproveitando que a gente tem essa gama de ritmos dentro do nosso som,
a gente pode fazer o que a gente quiser, né, cara? Então, assim, a gente quer fazer um retrato do que a gente tá vivendo hoje, que é muito melhor do que a gente viveu no passado. Indiscutivelmente. Hoje em dia, também, a gente tem oportunidade de também dar mais atenção em cada trabalho, né? Do que a gente gravar um disco, né? Tipo, como foi o Estreito que a gente gravou. E super rápido, né? Terminou as composições ali, já foi gravado. Foda. E você vê que tem uma riqueza ali que, nossa, todas as músicas são boas, né? Impressionante. Também o talento do moço aqui, né? É uma coisa assim, fora do normal. Eu paguei pra ele falar isso. Mas, cara, vai vir muita coisa legal. A gente já tá mexendo nisso aí. Pode ter certeza que logo mais vocês vão ter alguma coisa. Pô, bom que hoje em dia, com tecnologia, esse lance da composição fica muito mais fácil, né? Você mandar uma ideia. Cara, mas posso falar... Eu sempre fiz isso, né? Eu sempre fiz de gravar, de compor o riff. Eu fico compondo o riff, não é que eu pego na boca e saio gravando qualquer coisa. Pra ele ficar do jeito que eu quero, demora ali uma meia hora, uma hora, um riff, né? Se você for ver, pra eu ver as melhores opções ali de visão, ver se não tá parecido com alguma coisa, né? Ou pensar numa bateria, e eu fico modificando até, né, chegar e falar, não, o riff é esse aqui, tá na mão. Mas ter os caras assim, né, encontrando pra ensaiar, pra ver a vibe ali de uma base quando gruda na outra, não sei o quê, a gente ainda vai ter esse momento aí. Temos bastante tempo também, né, em turnê, e quando a gente tá junto, né, por exemplo, hoje a gente tá no podcast, mas a gente podia estar ensaiando, né, fazendo música, vocês estão tomando nosso tempo. Ele é o que organiza tudo. Mano, esse cara é pilhado, velho. É bom porque não... Se tem uma coisa que eu não tô vendo nessa banda é preguiça, velho. Tipo assim, os velhinhos estão tudo doido pra fazer as coisas acontecer, sabe? Esse gás que eu agradeço muito ao público que nos abraçou, sabe? Esse carinho, ele é um combustível absurdo, né? É tipo, velho, de você pensar, mano, tem muita lenha pra queimar aqui ainda, sabe? Vocês estavam falando dessa parada de muita volta de banda. Cara, muita gente fala, é por dinheiro, é por isso, é por aquilo. Cara, na real, tem muita lenha pra queimar, tipo, velho. Pensando da forma mais boba do mundo, sabe aquela pelada que o cara joga com os amigos? Pô, meu irmão, uma banda de HC é muito mais legal que uma pelada pra jogar, entendeu? Você reunir com os amigos, mete um tênis no pé, uma bermuda velha, e, meu irmão, vai dar uns berros, uns pulos, vai voar na cabeça do povo. Pô, é legal pra caramba isso, cara. Isso rejuvenesce a gente, sabe? E, tipo assim, e te conecta, né? Porque também não é a respeito de você ter... A mensagem que você traz numa música não é simplesmente pra te agradar. No meu caso, eu tenho muita preocupação com aquilo que eu escrevo. Desde algumas décadas eu já tenho essa preocupação mais latente na minha vida. Então, assim, é ler essa geração, entregar algo que, cara, que faça sentido para eles, mas que não se limite a essa geração, como foram as primeiras músicas, que atravessou um tempo, ou seja, você percebe que é uma mensagem a respeito de mudança de vida. Velho, não interessa em que período da história, isso vai estar funcionando, isso é necessário, isso faz bem pros outros, sabe? Por exemplo, pô, o Patrick é psicólogo, né? A gente tá em hotel, no café da manhã, o Patrick tá atendendo gente no corredor, online. Essa é a parada dele. Cara, enquanto a gente tá tocando, tem gente, pô, inúmeros testemunhos de gente que manda videozinho pra gente. Uma menina que tava lá no show de Manaus, a Geise, até lembro o nome dela. Cara, ela tinha tentado se matar uma semana antes, tava na maior bad, os amigos forçaram ela a ir. Pensa no maior sorriso que tinha no show era dessa menina, entendeu? Então, pô, imagina, você como um psicólogo, você tá ali fazendo um som pesadão e tem alguém sendo tratado na tua área enquanto você toca. Caralho, véi, isso é vida, mano. Isso é vida, é uma tá experiência louco. completamente diferente de outras bandas, na verdade. Eu queria até, pô, abrir um aspas aqui pra esse assunto, pô, que tu falou de pô, a música passar gerações que a gente tá falando. E eu tenho um apreço muito grande a obras que conseguem não ficar datadas, né? Que envelhecem, que nem vinham. Porque, pô, até bandas, artistas que eu gosto, assim... Eu gosto e sei que tá datado ali, sei que a produção fica um pouco... às vezes, você consegue perceber ali a década e tudo. E, assim, os álbuns do Rodox, os dois, assim, pô, sensacional. E eu queria saber que a gente comentou antes de entrar. Pra mim, velho, que me dá orgulho como pernambucano... Chico Sainz, Da Lama ao Caos, velho. Pra mim, esse álbum parece que ele...
a gente vai ficando mais velho, parece que o álbum foi lançado no ano, pô. Parece que o álbum foi lançado no ano. Cara, o que eles fizeram nesse álbum, salvas as devidas proporções, pra mim é como que o Bob Marley fez com o reggae. Ele fez um negócio de um jeito que até hoje ninguém conseguiu fazer igual, entendeu? Concordo. Tipo, ele botou num patamar, tipo assim, totalmente compreensível, mas inalcançável. Tipo assim, em termos de qualidade, de essência. Pô, eu lembro na época, eu toquei uma vez com o Raimundos no Maluco Beleza. Sim. Que tinha um mangue ali atrás, né? Atrás do palco ali. Eu lembro de eu estar lá queimando com os caras lá do Chico Sainz, lá eles falando, isso daqui é a nossa realidade, os caranguejos passando no nosso pé. E, meu irmão, e a gente lá doidão ali atrás, sabe? Tipo, de ver que isso tem o cheiro da terra. Como o vinho, você falou, né? O vinho tem o vinho terroso, né? Ele tem o gosto da terra de onde ele veio, de onde aquela uva veio. E, cara, o que aconteceu nos anos 90 foi muito bizarro, porque ninguém programou essa parada. E, cara, isso estava acontecendo no mundo inteiro, não era só no Brasil. Era o Chico Sainz com a cara do Recife, era o Racionais com a cara de São Paulo, era o Planet com a cara do Rio, sabe? Tipo, era o Pato Fu com a cara de Minas, e era o Chili Peppers com a cara da Califórnia, era o Nirvana com a cara de Seattle, era o Biohazard com a cara de Nova York. Velho, tipo assim, esse negócio de você carregar a tua essência pro som que você gosta de fazer ficou impresso naquelas bandas dos anos 90, né? Porque o mercado estourou, quebrou o MP3, quebrou a indústria fonográfica, pararam de apostar em bandas experimentais, de certa forma. E aí a coisa ficou um pouquinho mais pasteurizada. Mas o que foi produzido nessa época ainda serve como referência para o que está sendo feito hoje. Não, é importante salientar a influência de vocês, do Raimundos e do Chico Sainz na Zumbi. A gente já falou até disso em postagem da Recife Ordinário, porque quando o cara vai ver o efeito bola de neve da parada, Max Cavaleira e os caras do Sepultura, quando viram Raimundos, o da Lama ao Caos, endoidou com aquilo, fez, a gente tem que trazer uma musicalidade brasileira pro som que a gente faz, porque a gente não é gringo, a gente é brasileiro, e lança o Roots, que foi um sucesso, e muda o metal mundial, e pensa, Chico Sainz, Raimundos tem um dedo nisso, né? Pô, a gente chegou a tocar algumas coisas juntos ali, sempre teve muito negócio. Fernandão trabalhou com Sepultura, né? Ele tem o Hold do Igor, né, mas na época. Não. E é Você foda pegou, ver... Qual foi a época que tu pegou? Foi a época do Nation, ele já... foda. Eu Com gosto Derek. do Nation pra caralho. E eu acho foda como isso reflete até na gringa. E você vê o Slipknot e o Korn falando Sepultura, tá ligado? Exatamente. Aí você vê como as coisas, tá tudo ligado, né, velho? É incrível. Porque é um pouco do lance de... Que é o que a gente fala da brasilidade. A brasilidade das nossas bandas nacionais tocou os caras do Sepultura pra fazer isso, ao ponto de que bandas como o System of a Down, que apareceu depois, diz assim, velho, a gente tem que trazer a nossa referência do lugar de onde a gente veio, né? A gente não pode fazer um som completamente americano, né? E isso foi uma mudança no mundo, velho. É muito foda É isso. muito legal. Essa marca, quando fica, né? A da originalidade. É aquela parada que a gente falou no começo, né? Carregar com orgulho suas marcas, né? Velho, eu fico vendo vocês falando aí, mas vocês tocam tudo que é gênero, não é só hardcore. Eu queria saber de vocês dois e eu começar com o Fernandão. E aí, é melhor tocar um heavy metalzão pesado ou um hardcore pra tu? Qual é a tua vibe? Cara, eu sou mais do hardcore mesmo, né? Heavy metal, pra mim, eu parei ali eu não cheguei aí pro heavy metal muito melódico, né? Sim. Eu sou ali Ozzy, Judas e depois... mais pro trash, né? Passasse quanto tempo no Cosmos lá? Eu nunca gostei muito de cantoria, não. Eu gostava da parte mais agressiva mesmo. Berraçada. Mano, era chato, mas tinha uma época que, assim, tinham muitas bandas, né? Que faziam as estrofes pesadas, chegavam no refrão e... tem. Eu já, meu Deus do céu, a banda é tão legal, mano. Acabou com o refrão aqui, mano. Então eu começava o refrão melódico, essa banda é ruim. Já nem ouvia mais nada. Caralho. Super radical, mano. Extremo, super radical, metal extremo. Radicalíssimo. E, cara, pra mim, o hardcore é mais minha essência, onde eu me encontrei ali, né? Que assim, o hardcore, se você for ver, é uma mistura meio de metal com punk, né? É onde liga ali as coisas, né? Claro que hardcore tem vários estilos, mas assim, minha raiz é heavy metal mesmo, mas a ferramenta é o hardcore. Tu passou quanto tempo no Corsos? Foi uns Cara, 8 anos? acho que foram uns 4 anos. Foi 4? Foi um tempão. Foi foda. Na época do KZS, né? A gente até fez uma turnê nos Estados Unidos,
que a gente tocou com o Biohazard até. Foda, e foda. com o SOD. Eu ouvia muito o Biohazard nessa época aí. Pra O gente SOD foi... eu ouvia demais, O cara. SOD, né? Eu ouvia já. A gente tocou com o SOD e com o Biohazard. E em 98, acho que foi 98, a gente foi para os Estados Unidos. E foi bem a época que a gente estava falando de Sepultura, quando morreu o Dana, né? Que era o filho da Glória. E aí, parece que ele tinha sido assassinado na época. E até esse show foi para angariar fundos ali para investigação do assassinato dele na época. Sim. Né? Então, até o Billy do Biohazard e o Billy Milano fizeram um discurso ali para falar né, desse show. E a gente tocou nesse show aí. E, pô, a partir daí, né, eu comecei a ficar um pouco mais conhecido no meio do hardcore, assim. E depois fazendo fazendo turnê com Sepultura mesmo. O Hate Breed, na época, abriu muitos shows do Sepultura, né? Eu fiquei muito amigo dos caras do Hate Breed também, do Jamie Jasta e tal. Então, eu realmente me imergi ali no hardcore, né? Foda. Mas assim, tiver que tocar o Tucubaga, toca também. A gente tem um grande amigo que foi guitarrista do Corso, que é daqui de Recife, Antônio Araújo, que hoje é do Matanza. Ah, o Antônio. Antônio é parceiraço, nosso grande amigo tá aqui, inclusive. E mandar um alô pra ele, velho. É muito foda ver os caras daqui, assim, tipo, ganhando espaço assim no metal nacional, tá? Tipo, o Antônio toca pra caralho, todo mundo mas conhece Recife, Antônio. Recife tem muita Recife é música foda, aqui, cara. Vocês têm muita música mesmo. Né? Você vê o carnaval aqui, você vê, pô, o carnaval aqui é uma enxurrada de estilo, de cultura, né? Absurdo. Eu acho que Recife talvez seja um dos estados mais ricos culturalmente, né? Musicalmente, né? Inclusive. Então, pô, é um berço de músicos, né? Pupilo, por exemplo. Esse cara é um monstro da bateria. Tem um estilo completamente... Assim, o Will Calhoun do Living Colour veio estudar com ele. Que foda, né? né? Então, pô, vocês têm que ter orgulho muito mesmo da cidade. Que foda. Ó, deixa eu trazer um assuntozinho que é massa. Vocês falaram aí dos anos 90 pros anos 2000. Teve aquela questão de ficar um pouco mais pasteurizado as coisas. Falou da MP3 e depois do stream. Aí eu pergunto pra vocês. Eu sou um cara que eu sou colecionador de disco. Eu tenho 37 anos, eu peguei aí, comecei a colecionar aí no final de 99 para 2000, começando a curtir algum som. O primeiro som que eu ouvi foi Charlie Brown Jr. de rock, assim. Aí depois a mãe de um amigo meu disse assim: isso lá é rock, deixa eu te mostrar o que é rock de verdade. Eu meti um disco do Iron Maiden na época, aí eu fui pirando naquilo. Mas eu sou um cara super aberto com tudo, assim, no rock. No gênero, não tem como o cara ser de Recife e não gostar de vários gêneros, porque aqui realmente a gente respira cultura, assim, musical o tempo todo. Só que a pergunta é, o meu sentimento como colecionador que vivia aquele momento de, porra, vai sair o disco, eu vou comprar o disco sem nem saber o que tá ali, pra eu abrir, tirar um encarte, ler tudo. Ler tudo. Caralho, aquilo é tão legal, foda, né? Velho. Que eu acho que perdeu um pouco da magia hoje no Spotify, no Deezer, de você ter essa busca. Hoje em dia a galera tem tudo no celular, mas é como se não tivesse nada, sabe? Tinha até disco ruim que você comprava que você falava, não, vou ter que gostar disso. Vou gostar. Geralmente o disco mais barato da banda era o pior, né? O cara vai comprar o Master of Puppets, era caro. Agora o Sentenger tá na promoção. O cara na Americana estava bem baratinho ali, né? Cara, porra. E aí, como é que vocês enxergam hoje, assim? Tipo, vocês têm essa nostalgia também? Vocês escutam um disco, vocês colecionam? Como é que vocês sentem isso? Cara, eu perdi todos os meus discos. Viagem, né? Mudança pra lá e pra cá. Cara, eu tenho um problema que eu tenho até vergonha de falar. Eu não ouço música, velho. Eu tô nessa um pouco também. Eu não ouço nada. Eu não tenho Spotify, eu não tenho fone de ouvido, não tenho nada, velho. Caralho, eu gosto de silêncio. É mais silêncio. Mas assim, eu gosto de compor. É que eu gosto tanto de música que se eu ouvir, eu mergulho dentro dela. Tipo, se tiver música ao vivo, cara. Se tiver música ao vivo, se eu tiver em algum restaurante tem um cara tocando, eu não consigo conversar mais. Eu fico só prestando atenção naquilo, sabe? Me pega demais. Eu gosto do silêncio. Mas assim, a parada de compor, a gente respeita o tempo, né, cara? Assim, é claro que o tempo que a gente viveu ali dessa coisa física é muito legal. Mas tem um lado bom também de hoje. Hoje você solta uma música, o mundo inteiro tem acesso à tua música. Na época lá, pô, você lançava um álbum, a rádio tem que tocar, o álbum tem que chegar na cidade. Pô, a minha família é da Paraíba. Então,
demoravam meses pro álbum chegar na Paraíba, não dava nem pra marcar show logo no começo da turnê, porque tinha que esperar o álbum chegar. E isso tô falando da Paraíba porque era o que eu conheço, mas assim, o Nordeste, o Norte inteiro. Hoje em dia você solta um negócio, cara, o mundo inteiro pode ouvir você de cara, sabe? É muito mais assim, tem que ir direto ao ponto. Sabe, não tem tempo. O mundo hoje tá muito sem paciência. Eu tava vendo até uns caras falando no programa de futebol, falando, cara, o futebol ele tem que acordar pro fato de que essa geração nova não gasta 90 minutos na frente da TV se o campo não tiver legal, se a imagem não tiver boa, se o jogo não tiver bom, entendeu? Eles vão ter que, meu irmão, se coça, aquele jogo do Bayern, do PSG da ida, que foi 5-4, pelo amor de Deus, aquilo parece outro esporte, foi o slogan que eles usaram, né? É outro esporte. Então, assim, a gente precisa entender que isso faz com que a gente seja muito mais intencional e perfeccionista no que a gente vai estar disponibilizando para as pessoas. Porque, cara, tem que ir direto ao ponto, entendeu? Faz um negócio que chame a atenção mesmo. Faça uma coisa boa de verdade. Principalmente faça uma coisa de verdade, entendeu? Bota a tua verdade ali, cara. Porque, assim, se vai agradar todo mundo, nada agrada todo mundo. Mas se for verdade para você, isso tem poder. Eu ia aproveitar esse gancho pra perguntar pros caras. O Rodolfo falou que não escuta muita coisa, não sei, né? Porque eu ia perguntar sobre música por IA, essas tecnologias de IA que tem surgido aí. Você já viu alguma coisa, se tem alguma opinião formada sobre isso aí que o pessoal tem usado? É um recurso mesmo. É bom pra fazer piada, é bom pra fazer fuleiragem. É maneirismo pra fazer piada. Cara, eu, por exemplo, eu cuspo demais enquanto eu toco, né? É uma cuspideira, eu fico salivando demais, eu tenho que cuspir. Só que eu não vou ficar cuspindo na frente do povo. Então eu tenho uma caixa de cuspe, fica ali do lado do Fernando. Eu sempre tive minha caixa de cuspe ali. E aí o tecladista da minha banda da Parada Solo, ele fez uma música de me chamando de lhama, falando, Rodolfo, uma lhama, não sei o que, fica cuspindo, tipo assim, é divertido pra fuleiragem, mas eu acho que mata aquele negócio, brother, música, arte, vai pede pra IA fazer um quadro, pede pra IA, meu irmão, não dá, né? Não dá. Mas porque uma banda, ela não é feita de um cérebro só, né? Exato. São as influências de todas as pessoas que estão tocando ali, né? E não é uma matemática exata, como a IA pensa, né? A IA pensa, não vou pôr esse negócio aqui, porque isso faz sentido com aquilo. Muitas bandas tocam com um músico sem fazer sentido com o outro, porque é do jeito que ele sabe tocar e o jeito que eu sei tocar. Então... Esse mix de coisas que, assim, às vezes não são aquelas coisas perfeitas, assim, o cara faz a virada que exatamente tinha que entrar ali naquela hora lá, o cara faz uma coisinha que, mas dá uma nuance que é só aquela banda que vai ter. Exatamente. Né? Isso aí é impossível matematicamente de a gente, né, fazer uma coisa... que vá dar errado, que dê certo. Sim. Eu me lembro que uma vez em São Paulo eu fui num show do Jamiroquai. Eita, porra, cara, bom pra caralho. Eu acho massa, eu adoro. Brother, eu fui embora no meio do show. Vou te falar por quê. Porque tava bom demais, tava perfeito. Era muito perfeito, parecia que eu tava ouvindo a rádio. Entendi. Eu falei, brother, ninguém erra, ninguém sua. Tipo assim, brother, ninguém espirra, o nariz de ninguém. Desculpa a pergunta, foi em que ano esse show, tu lembra? Cara, brother, foi anos 90, eu não lembro. Tá bom, é porque isso aí, mas isso diz muita coisa, porque essa época aí foi a época da melhor formação que teve. Foram cara, era incrível, foram os melhores discos dos caras. Mas assim, tava tão bom que tava chato pra caramba, eu falei, vou embora, brother. Improviso zero, né, cara? Não. Eu acho uma coisa importante também, é um pouco de improviso, né? Você ter uma técnica suficiente pra poder improvisar, do que, porra, você vê hoje em dia na internet aí, meu, você toca, depois de 5 minutos tem um vídeo em 4K, full. Né? Então assim, pô, você vai fazer a mesma virada exatamente igual, e os caras vão ver tudo igual. Então assim, dá uma improvisadinha ali, sempre dá uma... Dá uma pitada, nessa época a banda era muito mainstream de Jamiroquai, eles deviam tocar mais assim, mas na época do início, que era mais underground, eles faziam as jams mais diferentinhas. Ele é advogado dos caras. Pode crer. Mas rapidinho, o Rei tem uma pergunta aqui pra vocês, né? Não sei pode fazer. Vai. Gabriel tava falando sobre colecionar e tal, CD. Ele coleciona CD, eu coleciono vinil, a gente tava trocando ideia com o Rodolfo aqui. E eu queria saber se o Rodox... Ele me falou, mas pra deixar registrado aí, né, pra ele falar, se o Rodox vai lançar alguma coisa física aí, vinil, CD, o que é que vai ter aí de lançamento? Ou relançar, o que é que vai ter aí?
Tu já me contou, mas pra ficar registrado agora. Eu tava no avião vindo pra cá quando o cara que tá produzindo os nossos CDs mandou os links só pra dizer que já tá disponível no site pré-venda. Eu não sei nem que site que é ainda, porque não deu tempo de olhar, eu tava sem óculos. Mas a gente olha e bota na descrição aí pra você. Exatamente, Boa. mas assim, os 2 álbuns do Rodox vão ser relançados agora físicos e a gente tá procurando também com a mesma pessoa lançar em vinil. Para colecionadores. Acho que é bem legal. Pra galera que tem essa nostalgia de que gosta de ter o produto na mão, vai ter sim. Essa fita aí, espero que a gente possa levar com a gente na estrada. Nosso merch tá legal pra caramba, viu? Galera, dá uma demais, conferida velho. depois. Nossa loja online ali tá bem legal também. Então, assim, ter esse tipo de material pro fã é muito maneiro. Velho, a gente tá chegando aqui perto do final já do papo, mas tem umas perguntas da galera que são fãs, uma galera próxima. E eu já vou começar botando que a gente tem pouco tempo, Carlinhos, pra gente não extrapolar aqui que os caras estão na correria. Tem que ensaiar logo. Não, vocês vão comer o nosso ensaio. Agora a gente vai só jantar. Vai ser o jantar, Eu né? quero é manteiga de garrafa, velho. Olha aí, ó. É bom Não demais. fala essas coisas perto de Pô, quando tu vem, pronto, já vou começar com uma pergunta aleatória. Quando tu vem aqui pro Nordeste, tu gosta de comer o quê? Tu fica com saudade de comer o quê? Peixe. Meu irmão, tudo. No norte é peixe. No norte é. Mas aqui, meu irmão, a comida da minha infância, né, cara? Cuscuz com ovo, paçoca de carne, né, velho? Paçoca de carne eu me acabo. Com feijãozinho de Que corda. é isso, velho? Paçoca de carne. Amanhã eu te mostro, cara, paçoca de carne. Cara, você pega uma paçoca de carne, mas um prato, assim, faz uma base de paçoca de carne, joga um feijão de corda, mete uma manteiga de garrafa por cima ali, meu Deus do céu, com uma macaxeirazinha. Bom demais. Meu Deus do céu, brother. É bom e um demais. queijo de coalha, assim, umas lapas de queijo de coalha, assim, da grossa. E no Nordeste Recife tem a o gente come Não, bem, Recife é o do melhor. Puta merda. E o abacaxi daqui não existe nada igual no mundo inteiro. É sério isso? Nunca Não ouvi existe. falar. O abacaxi de Recife não tem nada igual. Porra, essa vai ficar Não pra tem nada igual. história. É mel, né, velho? É mel. É mel. Aquilo ali é inacreditável. Não, eu só penso em comer, velho. Eu tô numa fase da vida que eu almoço pensando na janta. Então, quando eu venho pra cá, meu irmão, vamos terminar logo esse negócio. Ai, meu irmão, eu falo dos peixes aqui, meu irmão, eu acho os peixes frutos do mar, puta que delícia. pariu. É bom demais. Diferenciado demais. Mas que o norte tem uns peixes, velho, que só tem lá. Peixe Eu de nunca rio, fui, né? deve ser. Peixe de rio, é. Eu apresentei o filhote pra ele, ele Nossa ficou louco. senhora. Que doido. Ó, tem uma pergunta aqui pra Rodolfo, perguntando assim, sobre o documentário do Raimundos, o que é que você achou? Achou legal pra esclarecer mais as coisas pros fãs que não entendiam vocês naquela época? Tu gostou do documentário? Cara, eu amei o documentário, velho. Eu achei ele muito bem feito em primeiro lugar, né? Se fosse de qualquer outra banda, E tá um sucesso. eu acho que o velho. Daniel Ferro, ele arrebentou na forma como ele contou. Eu acho que foi a melhor pessoa pra fazer esse documentário, porque ele é o cara mais fã de Raimundos do mundo. Ele sabe mais de Raimundos que qualquer um do Raimundos. Ele sabe mais de... Cara, ele é muito sinistro, então ele teve muito cuidado de não botar ninguém de vilão e ninguém de herói. Tipo, foi uma história contada, serve de lição pra muita gente, sabe? O que é que falta de conversa pode fazer. E particularmente, cara, eu me senti muito bem de poder pela primeira vez falar com detalhes do meu lado, né? Porque por muito tempo, quando eu vi que a minha saída causou um barulho e muito desgaste e prejuízo e muita situação difícil, eu me calei completamente. Eu falei, cara, não vou falar nada porque tudo que eu falar só piora. E cada um falou o que quis, né? Então, assim, depois de 20 anos, você poder falar de uma situação dolorosa sem dor, isso pra mim foi muito libertador, sabe? Tipo assim, e perceber que as pessoas entenderam o meu lado também. Não é pra comprar a minha, mas entende o meu lado. Tem seres humanos ali, né, cara? Cada um tem uma história muito gigante por trás, o que leva a você estar junto e os problemas que a gente teve. Poderiam ser resolvidos? Poderiam. Tanto que assim, quando você tem a oportunidade de fazer de novo, você fala, se fosse hoje, como eu faria? O Rodox está sendo isso. A gente tem uma parada que a gente faz toda semana que é matar minhoca. A gente fala, vamos matar umas minhoquinhas? E tipo assim, o que é minhoca? É aquele probleminha que, meu irmão, se você não matar agora, vira um jacaré, depois um dragão e ninguém mais mata, entendeu? Então a gente já sai matando minhoca toda semana. São poucas, mas o exercício de você olhar no olho e você, meu irmão, simplesmente deixar tudo claro e transparente, isso fala de longevidade, né? Sai, com certeza. Então, assim, o documentário, ele até foi um treco inacreditavelmente, o timing dele foi absurdo, porque o Rodox, eu comecei a escrever as músicas do Rodox logo após minha saída do Raimundos.
Cara, a gente já tá confeccionando essa Tour do Rodox desde dezembro do ano passado, quando a gente começou a se falar. O documentário saiu um mês antes da Tour do Rodox começar. Parece que aconteceu, sair do Raimundo de novo, sabe? Tipo assim. E começou a banda, mas em outro momento, com muito, cara, pô, sem nhaca, né? Eu acho que isso daí... Poder falar do assunto Raimundo sem nhaca, pra mim, é uma das melhores coisas da minha vida no momento. Como ela falou aqui, né? O público parece que demorou um tempo, mas pra entender melhor, Sim, mas velho? faz parte. Faz parte da maturação do público também. Existe preconceito contra a espiritualidade dentro do rock? O que vocês poderiam comentar sobre isso? Pergunta de Fabiana. Cara, eu acho que preconceito existe em qualquer área da vida. Infelizmente, o ser humano é muito preconceituoso, né? E cada dia mais as pessoas têm preguiça de conhecer o outro. Né? Tem uma música da gente, o Quem Dá Mais, né? Que fala assim, tem uma hora que fala que me rotular é mais fácil do que tentar me conhecer. Porque conhecer uma pessoa dá trabalho. Exige sacrifício, exige você baixar a tua guarda e entrar no universo do outro, né? E cada dia as pessoas estão com menos paciência. Pô, mete um rótulo logo na cabeça do cara, eu vou dizer se eu gosto ou não dele. Você nem conheceu a pessoa, você vai lá, só tem rótulo pendurado no meu peito, eu sou isso, sou aquilo outro, e você é isso e aquilo outro. Tipo assim, brother, tu nem sabe quem tu é, nem sabe quem eu sou, e quer dizer, tipo assim, isso é uma coisa muito difícil. Falando de música, eu fujo de rótulo completamente. Eu amo o Rodox por causa disso. Porque até a gente chamar uma banda de hardcore, a gente tá errando. Porque não é só isso. Não é que não tem, é que não é só isso. E eu acho que a espiritualidade, ela tá em tudo da vida. Não simplesmente na música. Eu acho que, cara, a coisa mais ignorante que a gente pode fazer é ignorar a realidade do mundo espiritual que nos cerca. O que a gente tem experimentado nos shows não é simplesmente um som legal ou um público apaixonado. Existe um ambiente que tem o seu lado espiritual que está muito leve, sabe? Eu acho que quando a gente deixa os rótulos de lado, a gente se permite, cara, eu vou ter que conhecer isso daí porque não tem uma marca na frente. Perfeito. Então eu acho que assim, a gente ser inteligente no sentido de aprender, né? Top, velho. Tem uma aqui massa que pergunta a Rodolfo se ele sente alguma saudade do Raimundos e de quê? Cara, eu não sinto não. Eu sinto saudade de não precisar de óculos pra ler de perto. Eu sinto saudade de não ter... Pô, é muito cruel você comer um sorvete de 200 gramas e engordar 1 quilo. Sim. Isso é muito cruel. Naquela época eu não tinha nada disso. Então essa é a saudade que eu tenho. Entendi. Muita gente perguntando sobre o álbum novo, viu? De verdade mesmo. Não, vai ter. Vai ter. Novo, então a galera já tá na expectativa aqui, viu? Rodox voltou de vez, vai ter álbum novo, muita gente perguntando. Isso aí. Sobre o fim da banda, pergunta direto pra Fernando. O fim da banda foi do nada? O que é que motivou, assim? Por que acabou no início? Ele levou a culpa, mas quem acabou fui eu, né? Ele só ficou bravo e jogou a bateria pra frente, cara. Eu fiquei triste, na verdade, porque a gente tava esperando gravar um disco novo, né? Mas realmente na época lá a gente não tava se entendendo. Não, o Rodolfo acho que era o de menos, assim. Acho que os desentendimentos na banda entre os membros ali, né? Eu, até o Patrick, a gente tinha um pouco mais de diferenças ali, até musicais, mas coisa de molecagem, mano. Que hoje em dia, assim, são 22 anos, completamente dissolvível de uma forma super leve, né? Então, o Rodolfo, talvez, na época lá, ele via essas coisas e ele falava, pô, mas eu fiz a banda pra unir, às vezes eu tô separando, né? Então... Mas eu também tenho o meu lado, viu, cara? Eu tinha acabado de me converter, né, cara? Tinha acabado de dar os meus primeiros passos na fé. E assim, com pânico do meu passado, de voltar ao meu fundo do poço. Então você só quer acelerar e ir pra frente. Você espera que... Você não sabe como as coisas funcionam. Você não sabe que leva tempo pra que pessoas te entendam. Então, assim, você quer a coisa muito imediata. Às vezes frustra de todo lado. Eu acho que todo mundo naquela época ficou frustrado, e cada um pelo seu motivo, né? Mas assim, o bom é que, cara, o tempo passou, a gente se reencontrou e tá sendo uma dádiva poder tocar com os mesmos caras. Tá demais mesmo. Cara, o primeiro ensaio que a gente fez foi em janeiro. A gente foi fazer uma sessão de fotos em São Paulo, que a gente precisava ter, né? E aí alugamos um estúdio e foi um ensaio descompromissado, só pra tocar. E eu me lembro que o Vitor, que é quem tá na outra guitarra agora, né? Ele teve uma hora que ele tava olhando pro Pedro tocar assim, cara.
E o Pedro chegou naquele ensaio, mano. Ele chegou com uma guitarra dentro de um bag, sem um pedal, sem nada, só palheta, liga, pluga no amp. O Pedro é desse jeito, brother. Ele é raiz pra caramba. Ele puxou o riff de uma só vez. O Vitor quase chorou. Ele falou, cara, como que vê o cara que gravou a mão do cara ali tocando, entendeu? O timbre já vem pronto, né? Poder tá fazendo isso com os mesmos caras, isso é um bagulho de muita redenção, sabe? De tipo assim, cara, a gente recebeu uma chance nova, véio. E a gente não quer desperdiçar isso de jeito nenhum. A gente abraçou isso com tudo. Foda. Caralho. Tem mais alguma? Tem um monte, mas aí tem um tempo aqui, a gente tem 2 minutinhos ainda pra passar, vamos ver se tem alguma... O underground, falando do underground, tem a galera perguntando, o underground existe ainda? Virou internet? O underground pra mim, velho, só somando na pergunta assim, é o que mantém o rock existindo, né? Assim, são vários pontos no Brasil que se você for caçar, vai ter tanta banda foda que faz assim o cenário acontecer. Tu já falou que não escuta música. Não, mas assim, tem uma coisa muito legal sobre isso, que, cara, a gente tem experimentado. Quando a gente confeccionou a tour, a gente não sabia se a gente ia ter público ou não. Então a gente foi muito pé no chão. Os lugares maiores que a gente pegou é casa para 1.500 lugares, 2.000 pessoas. Mas assim, a gente pegou muito lugar de 600, 700, 400 pessoas. Ou seja, a gente volta no lugar onde o underground existe. E, cara, ver o Rodox hoje nos pubzinho apertado, nas casas de HC mesmo, bagulho, cara, tipo assim, mano, não tem espaço pra se mexer no palco, todo mundo voando. Isso é muito legal porque mantém a gente perto da essência. A gente fez um show semana passada em Belém, no dia do trabalho, né? No dia 1º de maio. E, pô, eu lembro que eu pensei, maluco, meu primeiro show da minha vida, eu tinha 13 anos. 40 anos depois, eu ainda tô fazendo a mesma coisa e mais feliz do que nunca. Eu falei, cara, o negócio tá... Eu falei, cara, isso é uma dádiva, velho. É uma dádiva. Poder, sabe, fazer o que você ama. No dia do trabalho eu tô trabalhando com o que eu amo e eu gostaria de estar ali mesmo. Pô, isso foi muito legal. O Fernandão teve mais tempo no underground, né, cara? Ele pode falar melhor sobre a cena, assim. Eu acho que assim, a polarização hoje tá atrapalhando um pouco, né? Atrapalhando um pouco não, acho que tá atrapalhando bastante. Tem muita gente querendo botar estilos goela abaixo, de falar do que aquele estilo tem que fazer, ou o que o rock é, ou o que o rock não é. E assim, acho que a música é muito maior do que o que o estilo dita. Exato. Né? A música é arte, você não tem... a partir do momento que você é livre, cara, pra fazer o que você quer e falar do que você quer, né? Isso que acho que é o mais importante. Então o underground hoje em dia eu vejo, cara, assim, né, eu não vejo uma liberdade suficiente para a pessoa poder falar exatamente o que eles querem, né? Só se for em inglês, né, talvez, mas em português eu acho que tem bastante coisa que assim, depende do que você fala, fere muito as outras pessoas de uma forma que ela não entende como arte, né? Não entende como arte. E algumas outras bandas levam também uma conexão muito pesada de trazer coisas que não são nem pertinentes a nós aqui, né? Assim, aqui no Brasil, ou a nossa realidade, né? Então eu acho que assim, cara, o Rodox é um exemplo de como a gente lidar com as diferenças, né? Porque a gente não são todos cristãos na banda, tem lados políticos diferentes também, e esse é o tipo de coisa que, assim, eu acho que a gente está dando o exemplo de como conseguir conviver e produzir e ser, prosperar, fazer a banda prosperar com diferenças dentro. Então eu acho que, assim, todo mundo devia botar um pouco a mão na consciência e pensar que todo mundo tem um interesse, né? E assim, a gente tem que respeitar os interesses de cada um, né? A partir do momento que esse interesse não vai ferir você ou atrapalhar outras coisas, né? Mas eu acho que a liberdade realmente é o principal. Eu acho que, só inteirando o que o Fernando tá falando, eu acho que o principal é respeito. Né? Respeito e educação. Né? Respeito para entender que o outro não é você não é o outro. E educação para, cara, saber se comportar em um ambiente em que eu entendo protocolos. Exatamente. Eu não gosto de usar terno, mas se tiver um ambiente que eu tenho que usar um terno, eu boto meu terno. Qual o problema?
Mete um terno e vai lá. Tô me prostituindo, estou me vendo. Não, simplesmente é educação, né? E, cara, o mais legal é que a gente pôde, quando, enfim, a gente entendeu que esse negócio só ia acontecer se fossem os originais mesmo. Uhum. Cara, não me interessa como você pensa. Você é o original. Eu quero você. Não tem ninguém pra ocupar o teu lugar, velho. E é isso aí. E sabe o quê? O amor tava lá, velho. O amor tava lá. E a admiração. E perceber, cara, esse cara que pensa diferente de mim, ele tem tanta coisa pra me ensinar que eu não sabia, sabe? A respeito de pontos de, tipo assim, a gente quer chegar no mesmo lugar. Um vê por um lado, outro vê pelo outro. E daí, meu irmão? Tá, a gente se encontra em algum momento, né? E é nessa hora que a coisa acontece, que a mágica acontece. E o mundo sempre foi assim, né, velho? Pois é. Velho, Rodolfo, Fernandão, só desejo sucesso pra vocês. Um prazer. Muito Agradeço foda de ver coração. vocês Valeu, meu irmão. felizes Os assim. Oliveiras. Bom demais ver vocês felizes aí. Todo sucesso pra banda, bom show, boa turnê. E tamo aqui pra tudo, porque vocês são uma energia incrível aqui. Foi um prazer receber vocês aqui. Espero E vocês de novo. Tá cheio de fã de vocês aqui, então é uma honra demais a gente tá podendo gravar esse podcast com vocês. Pô, obrigado, cara. Vocês são extraordinários, viu? Muito obrigado isso aí, por isso. Obrigado pelo espaço. E pra galera que tá assistindo, cara, cola com nós lá que vai ser louco. Fernando, vamos dar uns power metal pra tudo aí. Pode mandar, se não tiver refrão melódico, eu ouço. Ai, galera, se você acompanhou até aqui, não deixe de acompanhar as redes sociais dos caras, tá colocando aí na tela, tanto do Fernandão quanto do Rodolfo e do Rodox, Carlinho tá colocando aí, então segue. Também a gente vai deixar aí no link já a loja do Rodox pra vocês acompanharem. Logo, logo vai ter disco aí. Já tá, na verdade. O cara tava falando no voo. Então já clica no link aí, acompanha. E acompanha a gente também. Toda semana a gente tá aqui, podcast novo. Se inscreve no canal, deixa teu like e teu comentário. Tamo junto de verdade. Lembrando sempre, a gente tá também nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, que você usar, bota lá, Fala Ordinário Podcast, que vai ter todos os episódios pra você escutar, né? Não ficar vacilando com o celular no meio da rua pra não ser roubado, né? Bota o fonezinho de E vídeo. aí, mas qual que é a parada do ordinário? Vocês são fã do Tchan, né? Segura o verdade. tchan, pô. Segura o tchan. Tchau, ordinário!